Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, o vídeo de hoje está muito especial, eu vou falar sobre um assunto que é referente ao meu trabalho também, já tenho outros vídeos falando sobre isso, né? Se você não sabe ainda, eu vou deixar pra você aqui. Você já tá vendo aí o título do vídeo, né? Então também me siga no Instagram, lá a gente pode bater vários papos, eu mostro um pouquinho do meu dia a dia, inclusive quando eu tô indo pro trabalho, eu sempre bato um papo com vocês lá nos stories, enfim, me siga lá. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, estamos rumo a 5.000 até o final do ano, me ajude a bater essa meta. Então é isso, bora para mais um vídeo no canal. Gente, vamos lá. Vocês sabem que eu gosto de falar sobre esse assunto. Eu acho que é um assunto muito necessário ainda a gente debater na nossa sociedade, tá? As pessoas têm muito preconceito sem nem ter acesso à informação, muitas das vezes. Também não tem interesse em procurar essa informação, porque hoje com a internet a gente tem acesso a tudo que a gente quiser. Eu acho que falta também um pouco de interesse, né? Mas enfim, eu vou fazer a minha parte e falar um pouco para vocês sobre o CBD, sim, a maconha medicinal. Então, se você ainda não sabe muito sobre esse assunto, ou sei lá, não tem interesse, mas tem curiosidade, né? Já tá aqui no vídeo, então assista até o final, porque eu vou te falar um pouco das principais coisas que a gente já sabe hoje em dia sobre o CBD com base em estudos, pesquisa, tá? Não é da minha cabeça, eu pesquisei bastante fontes em inglês, fontes de faculdades, eu vou falar pra vocês certinho, inclusive de Harvard e várias coisas. Então, é isso, eu espero que te ajude a entender um pouco melhor, tá? Sem muita enrolação, vamos lá. O CBD, ele é a abreviação de canabidiol, tá? Então, o canabidiol, ele é encontrado na planta da maconha, ele é uma das substâncias. Como assim, Tamires, uma das substâncias? As pessoas têm esse problema de entender que a planta ela tem várias substâncias. Por exemplo, as principais delas são as duas, o CBD, que é a maconha medicinal, e o THC, que é o responsável por te deixar high, por te deixar chapado, enfim. Tá? Então sim, tem essas duas substâncias principais, tem muitas outras, mas hoje eu vou falar especificadamente do CBD, que é essa substância que tem propriedades medicinais sim, já foi comprovado, então a gente vai falar um pouco sobre isso, do que já se sabe com relação ao CBD. Então, essa substância é uma substância natural, óbvio, né, extraída da planta, então ela é utilizada geralmente em forma de óleo, ou em forma de creme e cápsula, tá bom? Então essas são as três formas. Geralmente eles misturam esse óleo da planta extraído com algum óleo condutor de gordura, por exemplo, óleo de abacate, óleo de coco, geralmente é o óleo de coco, que é o MST que eles usam, tá? Então tem várias formas, mas essas são as mais comuns. Então vamos lá, por que é chamado de medicinal, né, Tamires? Por que o CBD é a parte medicinal da planta? Porque geralmente, como eu já expliquei para vocês, o CBD ele não está relacionado à alteração psicológica, né, neurológica da pessoa, de forma a te deixar alterada, chapado, vamos dizer assim, tá? Então o CBD ele não vai te alterar de nenhuma maneira, ele mexe sim no seu sistema, né? Mas ele não vai te alterar a realidade. Você vai continuar perfeitamente normal, como se você tivesse tomado qualquer outra medicação que não te altere, tá? Que vai te ajudar na sua saúde, mas não vai te alterar. Então, por isso é chamado de medicinal. E assim, gente, hoje em dia já tem muita linha de pesquisa com relação a isso. Antigamente as pessoas não tinham noção do CBD porque tinha muito preconceito, ainda não estava sendo realizado essas pesquisas, né, com relação a isso. Então, hoje em dia, os principais benefícios são, eu vou ler aqui para vocês, tá? A evidência científica mais forte, segundo médicos de Harvard, é no tratamento de algumas doenças das síndromes de epilepsia infantil mais cruéis, que normalmente não respondem a medicamentos anticonvulsionantes. E em vários estudos, o CBD foi capaz de reduzir o número de convulsões
e em alguns casos conseguiu interromper completamente o número de casos epiléticos. Na internet é possível você ver vários vídeos com relação a isso. São pessoas que lutam pela legalização, né, do CBD. No Brasil a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente já tá um pouquinho avançado, mas ainda em relação ao Canadá, por exemplo, a gente tá bem, né, longe ainda. Mas assim, já tem começado o movimento e a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo ainda. Mas assim, se você ainda não assistiu um documentário chamado Ilegal, eu recomendo muito que você assista, porque demonstra exatamente isso aqui que eu tava falando sobre os quadros epiléticos em crianças, tá? Esse documentário específico, eu vou falar rapidinho, ele mostra a luta de mães tentando trazer o CBD, né, pro Brasil de uma maneira legal, mas aí por conta de toda a problemática, eles traziam ilegal, por isso que o nome do documentário é Ilegal. E aí mostrava a realidade dessas crianças, como que eram antes e como ficou a partir de que começou a usar o CBD diariamente, como dose medicinal mesmo, tá? Então, assim, é um documentário que me chocou muito. Eu lembro que eu assisti quando eu ainda estava no Brasil, nem pensava em vir pro Canadá, mas eu estudei por conta da parte jurídica mesmo. E me chocou demais, então eu recomendo muito que você assista se você quer ver essa realidade. Hoje em dia, muitas pessoas utilizam, né, o CBD como forma de tratamento e compartilham isso na internet a fim de abrir a mente das pessoas para esse assunto tão necessário e importante. Então é isso, eu recomendo que você procure um pouco mais sobre isso também, para você ver com seus próprios olhos. Eu assisti esse documentário e para mim foi assim essencial na pessoa e na opinião que eu tenho hoje com relação à maconha. E é isso, tá? Vamos lá. O CBD também é comumente utilizado para tratar ansiedade, depressão, insônia e inflamação. O que eu posso falar pra vocês da minha experiência, tá, gente? Eu trabalho numa loja de maconha legalizada, então óbvio que a gente vende sim o óleo de CBD. Por eu trabalhar numa loja que é recreativo, uso recreativo, a gente não pode dar indicações médicas para as pessoas. Por exemplo, alguém chega lá falando, eu tô com dor, o que eu posso usar? Eu não posso ficar, tem que usar o CBD porque vai ser muito bom pra você. Mas é muito comum das pessoas que têm dor, ansiedade, várias coisas usarem o CBD diariamente, tá? Como forma de óleo ou de cápsula, como eu já falei pra vocês. Até mesmo hoje em dia já tem os edibles, que são doces, geralmente, alguma coisa que você ingere, né? E vai ficar ali no seu organismo por um tempo. Então, é comum. Eu, inclusive, atendo bastante senhorinhas que sofrem, né, de dor crônica, que utilizam creme. O creme de CBD também não vai te alterar a realidade. Até mesmo se tiver um pouquinho de THC no creme, ele não vai te deixar alterado. E também o CBD ele é utilizado muito para quem tem insônia, porque é comprovado que se você usa à noite, ele te ajuda tanto a dormir como a você permanecer dormindo, porque tem muita gente que não tem dificuldade para dormir, mas aí fica acordando no meio da noite, aquelas coisas. Então também já tem estudos nesse sentido. Vou ler aqui para vocês rapidinho. Um estudo do European Journal of Pain mostrou, usando um modelo animal, o CBD aplicado na pele pode ajudar a diminuir a dor e a inflamação devido à artrite. Então, assim, são já usados em várias doenças, tá? O CBD, tanto creme quanto outras formas. Então, por isso que eu falo pra vocês, é sim medicinal. Eu acho que todo mundo deveria pesquisar um pouco mais para que a gente lutasse pelos nossos direitos no Brasil, que ainda tá bem atrasado com relação à liberação disso, tá? Outro estudo, né, demonstrou o mecanismo pelo qual o CBD inibe a dor inflamatória e neuropática, dois dos dois tipos mais difíceis de tratar. Então, o que acontece? O CBD ele tem agido em doenças que antigamente não faziam os remédios normais, né, eles não davam um efeito. Por exemplo, essas crianças com epilepsia severa, elas usavam os remédios que tem no mercado, né, que são liberados, vamos dizer assim, e não dava resultado. E aí, a partir do momento que elas começaram a usar o CBD,
diminuiu drasticamente esse quadro, assim como outras doenças do sistema neuropático, né? Que eu não sou da área médica, mas assim, pelo que eu estudo, o CBD ele trabalha ativamente nessa parte do neuro, né? Então, por isso que trata essas doenças. Então vamos lá, a coisa que não quer calar, né? A pergunta que não quer calar. Dá para comprar CBD no Brasil? Já é liberado? Vamos lá. Você pode sim comprar CBD no Brasil hoje em dia, tá? Por exemplo, quando eu assisti aquele documentário ilegal, era ilegal você comprar, mesmo que exportando, enfim, era ilegal. Hoje em dia, você tem meios de comprar, sim, que eu vou passar aqui para vocês. Só que você não pode produzir o seu óleo e não é legalizada a produção de óleo no Brasil, tá? O que isso quer dizer? Você pode comprar, por exemplo, de lugares como Estados Unidos, Canadá, tudo importado. Você não tem nacional, CBD nacional, tá? O que é uma pena, porque eu acredito que o Brasil tem capacidade de produzir esse óleo com um custo bem mais baixo para as pessoas que utilizam, né? Que precisam comprar, que usam diariamente. Então, por isso que eu falei, já começou essa mudança, né? Porque antigamente nem isso era permitido você trazer exportado, né? Mas por enquanto ainda não é liberado você produzir. Eu sei de alguns casos jurídicos que entraram na justiça com esse pedido, tá? E foi atendido. Eu diria que tá começando, né, a mudança na legislação, tá se falando mais sobre isso, sobre maconha medicinal, o número de pessoas usando está aumentando. Então acredito que no futuro bem próximo a gente pode ter uma resolução com relação a isso. Não digo da legalização da maconha no geral, mas pelo menos da medicinal, que é o primeiro passo. Aqui no Canadá, inclusive, o primeiro passo foi a maconha medicinal, depois de muitos anos que foi liberado, né, a maconha para uso recreativo. Então, eu acho que o primeiro passo é o medicinal, porque é as pessoas que precisam, as pessoas que dependem disso em relação à saúde, à dor e várias questões. Então vamos lá, para importar esse CBD, você vai precisar de laudo especializado explicando o seu pedido, declaração de responsabilidade que você está sendo responsável por tudo isso, e você vai precisar de um formulário de importação preenchido que no site da Anvisa possui todos esses modelos necessários. Então, se você está assistindo esse vídeo e você acha que você é um caso de uma pessoa para utilizar o CBD e você tem interesse, eu diria que a primeira coisa você tem que conversar com o seu médico e você, conversando com o seu médico, vai ver se é pro seu caso, se não é. E aí você vai precisar ter esse laudo especializado, bem detalhado do porquê você precisa desse CBD. E aí depois você vai ter que seguir esses passos no site da Anvisa, que tem essa declaração de responsabilidade e este formulário de importação que você vai ter que preencher. E aí você vai poder comprar esse óleo, tá? Eu não sei exatamente como que vocês acham os fornecedores, como que funciona. Inclusive é uma área que eu tenho muito interesse de saber, porque eu vendo CBD aqui no Canadá e de repente eu poderia ajudar as pessoas a comprar no Brasil. Mas não sei como que isso funciona, né? Mas enfim, eu espero que você consiga abrir a sua mente para esse assunto também. Eu venho trazendo alguns assuntos que não são geralmente falados, né, na nossa sociedade com uma certa, assim, abertura. Então, eu venho falando sobre isso e vou continuar falando, trazendo um pouquinho do meu conhecimento, da minha realidade aqui no Canadá. Eu espero muito que você tenha gostado. E é isso, um beijo e até a próxima!